Shalom, shalom a todos! Bem-vindo a mais uma aula de Torá aqui no Shaarei Torá e espero que a gente possa, de maneira única e singular, passar uma mensagem que possa engrandecer, que possa elevar o conhecimento de Torá a todos, né? E hoje eu gostaria muito de abordar um fato muito conhecido, muito curioso, que acontece lá na Parashat Vayera, mais precisamente no capítulo 18, bem no finalzinho do capítulo, onde conta um fato de Abraão, quando Hashem revela a ele sobre a destruição da cidade de Sodoma, né? E Abraão, ele começa a interceder por essas cidades. E muitas vezes, por ser uma história que passa em muitos poucos versículos, ela acaba passando muito desapercebida, né? Do que entre os outros casos que está acontecendo, que é a visita dos anjos a Abraão, depois a adoção de Sara pelo rei Abimeleque, lá em Gerar, e histórias que são com aparência de sucintas na Torá, é onde grandes segredos se escondem. Então, hoje eu gostaria vamos estudar o Zohar HaKadosh, vamos ver o que o Zohar tem para falar sobre essa situação, né? Essa pequena história que aconteceu na vida de Abraão, e vamos ver o que a gente pode tirar de ensino, que mistérios a Torá está passando, né, para nós, através desse curto relato, ok? O interessante é que, se repararmos de forma literal, crua, no que aconteceu, a gente vai ver que Hashem, ele aparece do nada a Abraão, e ele começa a revelar a Abraão o que ele faria na cidade de Sodoma, tá? E Abraão, inesperadamente, começa a interceder pelo povo dessa cidade. Um povo que claramente era idólatra, eram pessoas más, eram Rashaim, né? E, independente, Abraão começa a interceder por esse povo. E o que acontece? O interessante que a gente tem que reparar é que um homem, no grau, na elevação espiritual, como Avraham Avinu, como é que pôde a intercessão dele não surgir efeito? Ele pede pelos justos que haviam na cidade, né? Pelos tzadikim, se houvesse 50, se houvesse 40, se houvesse 30, se houvesse 20, se houvesse 10... E no final das contas, a cidade e a região toda ali de Sodoma, né, que na verdade eram 5 cidades, elas acabam sendo todas destruídas, exceto uma que foi a cidade de Tzor, onde Ló se refugiou após a destruição, né? Mas mesmo assim, eu questiono como é que uma oração de um homem tão justo como Avraham não foi capaz de salvar essas cidades, né? Para que nós possamos entender o que está acontecendo, a gente tem que olhar para outros 2 casos onde Hashem anunciou destruição e houve intercessão para que essa destruição não fosse levada a cabo. O primeiro caso acontece na Parashat Noach, quando Hashem ele revela a Noach sobre o dilúvio, e o que Noach faz? Simplesmente nada, né? Ele não intercede, ele não reza, ele não ora, ele simplesmente se preocupa em construir a arca e salvar a própria família. Ok, destruição veio, destruiu, sabemos o que aconteceu. Depois temos a Avraham, que é o segundo caso. Hashem revela a ele a destruição da cidade de Sodoma. Ele, diferentemente de Noah, ele intercede, mas o interessante é que ele não intercede pelo povo como um todo, ele intercede pelos tzadikim, pelas pessoas justas que poderiam haver nessas cidades. E por último, temos lá no Sefer Shemot, onde Moshe Rabbeinu, ele intercede
por todo o povo. Hashem aparece a ele e fala, olha o que o seu povo está fazendo, eu vou destruir a todos e vou dar continuidade através da sua semente. E o que Moshe faz? Ele simplesmente ora pelo povo, como um todo. Independente se eram tzadikim, se eram rotim, se eram justos, se eram pecadores, independente. Moshe, ele intercede por todo um povo. Independente de se estavam agindo pelo bem, agindo pelo mal. Por quê? E esse é o único dos três, o único pedido que foi atendido. Ok? E por que isso aconteceu? Por que esse foi o único que foi atendido? Porque Moshe, ele certamente acreditava no poder da teshuvá, no poder do arrependimento. Então, mesmo que as pessoas fossem más, mesmo que as pessoas estivessem lá prestando culto ao bezerro de ouro, Moshe sabia que essas pessoas poderiam se arrepender. E o poder da teshuvá, esse conhecimento que Moshe tinha, que o levou a interceder por esse povo, e Baruch Hashem atendeu e poupou ao povo de Israel. Ok? Então temos esses três fatos na Torá que Hashem ele declarou que haveria uma destruição grande. E esses três homens, eles intercederam, né, nessas três determinadas situações. No caso de Noah, não, mas Avraham, por os tzadikim, e Moshe, diferentemente dos outros dois, ele intercedeu para todo o povo de Israel, independente se estavam lá prostrados ao bezerro de ouro ou não. Isso é muito interessante, porque isso mostra o poder da teshuvá, né? Mas o que eu quero abordar aqui é justamente a história de Avraham, quando Hashem mostrou para ele sobre a destruição de Sodoma. E é nela que a gente precisa tentar descobrir o mistério, ok? Quando Hashem fala, olha, eu vou destruir a cidade de Sodoma, Avraham intercede, começa a entrar em um diálogo com Hashem e começa a falar para ele, olha, mestre do universo, e se houverem 50 justos na cidade? Ou se houverem 40? O senhor destruiria? E se houverem 30? Se houver 20? E se houver 10? Por que Avraham abordou desta forma? Horas. Para que nós possamos entender o que está acontecendo, a gente precisa ir lá no Sefer Bamidbar, no livro de Números. E lá existe um relato sobre os 12 espias que foram enviados para a terra de Canaã. Tá? E o que acontece? 12 espias vão e eles voltam dessa terra. E apenas 2 deles, que foi Caleb e Yehoshua, eles reportam a terra de Canaã de forma positiva, ok? Os outros 10, eles trazem só informações negativas de como a terra era ruim, como a terra engolia as pessoas, como o povo era gigante, que Israel não teria chance se invadisse. E em cima desses 10, a Gemara, no tratado, especificamente no tratado de Megillah 23b, fala que 10 pessoas, quando juntas em um propósito comum, elas são capazes de exercer influência, tanto física, mental, quanto espiritual, sobre toda uma comunidade. Tá? Em cima disso, em cima desse entendimento, desse mistério do Sefer Bamidbar, que está por trás dos espias, nossos sábios entenderam que para que uma influência seja exercida sobre uma comunidade, sobre um meio social, necessitaria 10 pessoas, 10 tzadikim com o mesmo propósito. Algo que nós conhecemos como minyan, ok? E minyan é formado de 10 homens justos. Portanto, quando Avraham ele intercede pelas 5 cidades, ok? Que estavam na região de Sodoma, não era apenas Sodoma e Gomorra, eram 5 cidades. É por esse fato que ele começa com o número 50, ok? Por quê? Porque Avraham estava buscando 10 pessoas em cada cidade. Ele estava perguntando a Hashem, mestre do universo, e se tiver um minyan por cidade? E se tiver 10 homens tzadikim, 10 homens justos em cada cidade, que pudessem se reunir em um único propósito e intercederem pela salvação cada um de sua cidade. Né? E Avraham percebeu que não teve efeito. Então ele fala 40, e se tiver 4 minianos?
Se tiver um minyan, pelo menos, em cada 4 cidades. O senhor poderia salvar pelo menos 4 cidades? Ou 30? Talvez o senhor pudesse salvar 3 cidades? Ou 20? 2 cidades? E se tiver pelo menos 10 pessoas, um minyan, para pelo menos poder salvar uma cidade, salvar um grupo de pessoas de uma destruição total, né? Então, essa explicação, ela é válida, ela é verdade, e ela é a forma literal da explicação de como Abraham engajou em uma conversa com o santo sobre a salvação de pelo menos uma dessas 5 cidades, né? Claro que existem muitos detalhes a fundo sobre esse minyan, caso se não houvessem 10 por cidade, houvessem 9, mas isso aí é uma outra conversa, tá? O que eu gostaria muito de abordar hoje é o que o Sefer HaZohar vai falar sobre esse mistério e como, na verdade, quais eram as reais intenções de Abraham por trás dessa intercessão que ele fez por essas 5 cidades, né? Sodoma e região. E nós vamos poder tirar uma grande lição de vida das palavras de Abraham, desse diálogo relatado em curtos versículos da Parashá Vayera, tá? E é uma coisa muito bonita de se entender sobre Torá, ok? Então eu quero começar a ler do Zohar, mais exatamente na página Kuf Vei 105, tá? Parashat Vayera 105a, e ele começa falando o seguinte: talvez hajam 50 tzadikim na cidade. Assim, a alma começa dizendo: Mestre do Universo, talvez eles tenham aprendido as 50 porções da Torá. E mesmo que não tenham aprendido essas porções pelos méritos das porções, eles ainda assim têm méritos para o mundo vindouro e para que não sejam lançados no Guerrinom, no inferno. E ele continuou: mas há mais do que 50 porções da Torá. Há 53 porções da Torá. Sobre isso, Rabi Avahu disse: cada um dos 5 livros da Torá incluem os 10 mandamentos. Portanto, 5 vezes 10 igual a 50. Ok? Amém? Ok. Então, o Zohar conta que o diálogo entre Abraham e Hashem começou-se com Abraham dizendo: talvez haja 50 justos na cidade. Ou seja, o que ele queria dizer? Talvez haja pessoas, ou ao menos uma pessoa, que estudou as 50 porções da Torá, 50 parashot da Torá. Mas aí Hashem fala, olha, não são 50, são 53. Aí Rabi Avahu explica, falou assim: olha, tudo bem, são 53, mas cada uma dos livros da Torá, dos 5 livros da Torá, incluem os 10 mandamentos. Portanto, 5 vezes 10, 5 livros da Torá vezes 10 mandamentos, não 50. Então, o Zohar começa a explicar uma abordagem muito interessante que Abraham fazia sobre quem seriam os tzadikim, quem seriam as pessoas que trariam méritos para a salvação de Sodoma. E ele fala: são as pessoas que estudam as parashot, são as pessoas que estudam, que buscam aos 10 mandamentos da Torá. Ou seja, os 10 mandamentos, eles não são apenas os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma alusão, é um termo que alude às 603 mitzvot da Torá. Isso tem que ser bem compreendido. Então, o que Abraham estava dialogando com Hashem? Ele não estava procurando 50 pessoas tzadikim. Ele estava perguntando a Hashem, e se tiver apenas uma pessoa que estuda a Torá? Por isso que ele fala das 50 porções. E ele também fala: Hashem, e se tiver uma pessoa que estuda a Torá e observa os seus mandamentos, as suas mitzvot? Por isso que ele fala sobre os 10 mandamentos.
Então, a primeira pergunta de Abraham não era se haviam 50 tzadikim nessa cidade. A pergunta de Abraham era se havia pelo menos uma pessoa que estudava a Torá e que observava a Torá. Ou seja, se houvesse uma pessoa que observasse a Torá e que estudasse a Torá, já seria o suficiente para que as 5 cidades de Sodoma fossem salvas pelo mérito desse homem. Então aqui temos o primeiro grande mistério. Eu vou até ousar em dizer o primeiro mistério que leva à salvação. E não falo só salvação terrena, mas também estou falando do Olam Rabá, salvação do mundo vindouro, era de Mashiach, que seja em nossos dias. Primeiro ponto que Abraham está ensinando é estudo da Torá e observância da mitzvot. Esse é um dos passos do caminho, é o que ele está buscando. E o que Hashem responde quando lhe perguntam? Abraham pergunta, mestre do universo, se houver uma pessoa que estuda a Torá e que observa suas mitzvot, o que Hashem responde para ele? Não destruirei. Pouparei as 5 cidades por causa de uma pessoa. Olha só que fantástico. Olha o poder. Então o Zohar continua e diz o seguinte: e a alma continua, mestre do universo, mesmo que não haja pessoas que estudam a Torá, talvez essas pessoas já tenham sido punidas pela corte e tenham tido seus pecados perdoados, como está escrito: 40 chibatadas serão dadas nele, sem exceder. Talvez isso os tenha envergonhados e os tenham feito se arrependerem. Olha só que interessante. Abraham pergunta sobre o homem que estuda a Torá e observa a Torá. Depois ele aborda Hashem de uma outra forma. Ele fala sobre 40 pessoas nessa cidade. Ele não quer saber se existiam 40 homens justos na cidade, mas ele está perguntando algo que vai muito além de 40 pessoas. Deuteronômio lá, Sefer Devarim 25.3, Deuteronômio 25.3, ele determina uma punição para expiação de pecados de 40 chibatadas, ok? Ou seja, o Zohar, os sábios do Zohar, ele diz que, e se houvessem pessoas, ou se houvesse ao menos uma pessoa que tivesse recebido essas 40 chibatadas, tá? E tivesse tido os seus pecados perdoados. Em outras palavras, vou explicar para vocês. O Zohar está perguntando, e se tiver uma pessoa que tenha se arrependido? Abraham pergunta para Hashem, além de uma pessoa que estudou Torá e além da pessoa que observa a Torá, e se também houver uma pessoa que se arrependeu? E se houver uma pessoa que tenha feito teshuvá? Uma pessoa nessas 5 cidades, o que o Senhor faria? Pergunta Abraham. E o que Hashem responde? Eu não destruirei. Olha só, o que nós estamos aprendendo aqui? O poder do arrependimento, o poder da teshuvá. Uma pessoa que busca a teshuvá, uma pessoa que busca o verdadeiro arrependimento, ela é capaz de salvar toda a sua sociedade, todo o seu meio. O arrependimento de um homem gera tantos méritos que é como a bênção que derrama do copo, né? Então, a água, da mesma forma que transborda o copo e molha tudo ao seu redor, um homem que busca verdadeiramente a teshuvá tem méritos tão grandes que todos ao seu redor se tornam dignos de receberem a salvação de Hashem. O poder da teshuvá é uma coisa incomparável. E Abraham, sabendo disso, questiona Hashem. Um homem com o poder buscando o verdadeiro arrependimento. O Senhor destruiria todas as cidades por causa de um homem. E Hashem diz: eu não destruirei. Impressionante. Impressionante o mistério que se esconde na Torá. A gente lê essa história achando, poxa, é uma historinha de 50, 40 pessoas que Abraham estava tentando interceder. Não. Através das palavras de Abraham, a Torá está ensinando o caminho
da salvação, o caminho a Hashem, o caminho ao verdadeiro Avodat Hashem, ao serviço divino. Isso é fantástico que nós estamos vendo aqui. Então o Zohar continua. E o verso diz: talvez haja 30 pessoas tzadikim. Talvez haja pessoas entre eles que atingiram aos 30 atributos indicados pelo verso. E aconteceu no 30º ano, como está escrito em Ezequiel 1:1. E que está incluso nos 32 caminhos, que são formados pelas 10 sefirot e pelas 22 letras do alfabeto hebraico. Mas há vezes que as sefirot são consideradas como 8 sefirot. Ok, vamos lá. Aqui já fica um pouquinho mais complicado. Os termos ficam um pouco mais cabalistas. Os nossos sábios ensinam que existem 10 sefirot, ok? 10 manifestações divinas. Eu não vou entrar muito em detalhe agora nesse vídeo. Isso a gente talvez podemos trabalhar mais pra frente. Mas são 10 sefirot e o alfabeto hebraico possui 22 letras. Cada uma dessas letras possui um segredo espiritual profundo por trás delas. Ok? Então, quando essas 22 letras são somadas às 10 sefirot, elas formam os 32 caminhos da sabedoria. Ok? Mas o Zohar também fala que essas 10 sefirot podem, por vezes, serem consideradas como 8 sefirot. Então, 8 mais 22 letras do alfabeto hebraico são 30. Olha só, 30 pessoas que Avraham perguntou a Hashem. Ou seja, Avraham ele não estava perguntando sobre 30 pessoas, mas ele estava perguntando se havia ao menos uma pessoa que buscava ao caminho da sabedoria. Ou seja, ele perguntou se havia pessoas que estudavam a Torá, depois ele perguntou pessoas que se arrependiam, e depois ele perguntou sobre se havia pelo menos uma pessoa disposta a buscar a sabedoria de Hashem. Ou seja, Avraham perguntou a Hashem, em outras palavras, mestre do universo, e se houver uma pessoa, mesmo que ela não saiba, com um coração voltado ao Avodat Hashem. Uma pessoa que dentro de sua alma ela está disposta a se engajar no serviço divino. Ela está disposta a servir ao Senhor. Ela está disposta a conhecer a sua palavra. Ela está disposta a buscar a sua vontade. Uma pessoa. Uma com disposição. E o que Hashem responde? O que Hashem responde? Ele olha para Avraham e fala: Avraham, se houver uma pessoa disposta, uma, com a alma voltada ao serviço divino, eu não destruirei. Olha só, que coisa fantástica. A disposição para se engajar no serviço divino é uma coisa muito, ao mesmo tempo muito fantástica. Ela é muito rara. Hoje, infelizmente, eu vejo muitas pessoas engajadas no Avodat Hashem, no serviço divino, por hábito, ou por cultura, ou por convencimento. As pessoas observam mitzvot, buscam a Hashem porque foram ensinadas assim ou porque foram convencidas assim. Agora, buscar a Hashem através de uma disposição interna, única, singular, algo que parte dessa própria pessoa, uma resolução que chega a ela por si só, é uma coisa rara e é uma coisa fantástica. É lindo de se ver. Uma pessoa que fala: não, eu quero servir a Hashem, eu quero conhecer a Torá, eu quero, do nada, sem motivo. Essa é a pessoa que Avraham questionava Hashem. Essa pessoa, por si só, tem mais méritos do que uma cidade inteira de pessoas engajadas no Avodat Hashem por convencimento, ou por temor, ou por tradição. Esse é um Avodat Hashem que parte do amor, que parte da disposição. E o que Hashem responde a Avraham, quando ele pergunta: Hashem, mestre do universo, se tiver apenas uma pessoa com disposição em te amar, o que Hashem responde?
eu não destruirei. Por causa do mérito dessa única pessoa. Isso é fantástico. Olha só, as palavras de Abraham estão ensinando grandes mistérios para a gente. Está ensinando como nós devemos servir ao Mestre. E nós precisamos absorver essas coisas. Bezrat Hashem, que possa entrar no nosso espírito. Esses mistérios de Torá. Esse é um dos motivos que nós resolvemos criar esse canal. Esse é um dos motivos. Nós não queremos ensinar aqui religião, não queremos ensinar conceitos, teologias, não. Estamos aqui para ensinar Torá. Vamos ensinar Torá, os mistérios da Torá. E como esses mistérios, eles são capazes de mudar o nosso relacionamento, tanto com o próximo, quanto com o Hashem. Essa é a ideia. Essa é a ideia desse estudo aqui. Amém? E olha só. E Abraham continua seu diálogo com Hashem, e o Zohar continua a explicar esse diálogo. E o Zohar está escrito, o Zohar diz, talvez haja 20 pessoas. O que seria isso? Talvez existam pessoas que eduquem aos seus filhos nos caminhos de Torá. Quando se ensina a Torá de manhã e à noite, é como se observasse toda a Torá 2 vezes por dia. E assim o homem receberá os méritos dos 10 mandamentos 2 vezes. Olha só, o que o Zohar está falando? O Zohar está explicando quando Abraham questionou a Hashem se houvesse 20 pessoas. E então ele explica. Ele fala, o homem que ensina Torá, o homem que ensina a Torá, o homem que levanta de manhã, ele ensina a Torá aos seus filhos, ele ensina a Torá ao seu próximo. É como se ele tivesse cumprido toda a Torá. Ou seja, um homem que pega um simples passuco, um simples versículo da Torá e ele ensina os seus mistérios a qualquer pessoa, ao próximo, ao seu filho, seja quem for. Neste momento, espiritualmente falando, é como se ele tivesse observado as 613 mitzvot da Torá. Em 10 minutos. Em 10 minutos, ele conseguiu observar todos os mandamentos da Torá. Olha que fantástico. Olha que fantástico. Então, o Zohar fala que ele recebe os méritos dos 10 mandamentos. Por quê? Porque os 10 mandamentos é uma figura de linguagem aos mandamentos da Torá. Se ele fizer isso 2 vezes por dia, ou seja, ele ensina a Torá de dia e ensina a Torá à noite, que nem está escrito em Sefer Devarim, no livro de Deuteronômio, é como se ele observasse a Torá inteira 2 vezes por dia. É como se ele recebesse os méritos, como se ele observasse todos os 10 mandamentos 2 vezes por dia. Ou seja, 2 vezes 10, 20. E o que? Abraham perguntou a Hashem? Hashem, e se houver 20 pessoas? O que ele está perguntando? Se tinham 20 pessoas? Não. Ele está perguntando, mestre do universo, e se houver uma pessoa que ensina a Torá de dia e de noite? E se tiver uma única pessoa nessas cidades que está ensinando a Torá? Olha que fantástico, olha o poder, olha as palavras de Abraham, que a Torá está querendo nos ensinar. E o que Hashem fala? Abraham, se houver uma pessoa que ensina a minha Torá ao próximo, que ensina um passuk, um versículo de manhã e um versículo à noite, eu pouparei as 5 cidades. Baruch Hashem, isso é fantástico. Fantástico. A gente está aprendendo algo que vai muito além do que uma simples interpretação, do que um simples engajamento de oração entre Abraham e Hashem. Estamos aprendendo o básico da vida, o básico do serviço divino, a essência do Avodat Hashem. Bom, e o Zohar continua, né? E está escrito o seguinte: Rabi Yitzhak disse, Abraham parou no número 10, o qual representa os 10 dias entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur. Depois que ele chegou no número 10,
ele percebeu que continuar dali não daria resultado. Ora, o que tem a ver o Rosh Hashanah e o Yom Kippur? Mais especificamente, o que tem a ver os 10 dias que acontecem, os 10 dias entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur? Ora, durante esses 10 dias são os dias que, segundo os nossos sábios, as 10 Sefirot, as 10 manifestações divinas, elas são retificadas em Malhut, aqui na nossa realidade. Ou seja, em palavras mais simples, como se as manifestações divinas elas fossem limpas, elas fossem renovadas, vamos dizer assim, nesta realidade. Hashem, durante esses 10 dias, ele como se ele purificasse a terra para que ele pudesse se manifestar novamente, de forma pura, de forma concreta, de forma eficaz, e que, através dessas manifestações, o indivíduo que é capaz de se conectar a sua alma, se conectar a sua Neshama, o seu Ruach, o seu Nefesh, se alinhar espiritualmente, e são assuntos que vamos tratar com o tempo, ele possa se tornar a casa da Shekhinah, ele possa se tornar a habitação da presença divina dessa terra. Ou seja, Hashem começará a se manifestar na vida dessa pessoa. Ok? Aí a pergunta é, como é que chegar nesse nível espiritual? Abraham parou no 10, porque ele sabia que é o mínimo o homem se retificar nos caminhos de Hashem. Se o homem não é capaz de atingir o seu nível espiritual mais alto, não haverá mais esperança para a Terra, para o mundo. Por isso que os nossos sábios ensinam que o mundo ele é sustentado pelos tzadikim, né? Ele é sustentado pela presença dos justos. Então o que acontece? Como chegarmos a uma elevação espiritual onde a Shekhinah divina, a presença de Hashem, possa descansar em nós? Como chegar a um nível espiritual onde as manifestações de Hashem nessa terra começam a acontecer através das nossas vidas? Esse é o grande mistério desse estudo, ok? E é só olhar para o diálogo de Abraham. Abraham falou 50, 40, 30 e 20. Ou seja, através de uma disposição interna de se engajar no serviço divino. Tudo começa aí. Não é um convencimento, não é uma tradição, não é uma questão cultural, mas é um amor que parte de dentro para fora. É uma vontade inexplicável de se engajar na Torá, de conhecer os caminhos de Hashem, de buscar o divino, de querer praticar as mitzvot. Tudo começa por aí. Segundo passo, fácil, estudar a Torá. Estudar a Torá, buscar conhecer a Torá, não de uma forma literal, mas conhecer os ensinos de Torá, os mistérios de Torá, que nem a gente está vendo aqui. Depois, começar a praticar a Torá. Conhecer as mitzvot, quais que são para mim, quais que cabem a mim, quais que eu posso praticar. Como é que eu posso melhorar o meu caminhar perante o próximo, perante o Hashem, através do que a Torá manda. Depois, teshuvá, arrependimento. Buscar um arrependimento verdadeiro. Teshuvá não é uma coisa simples, não é um sentimento de remorso, como o mundo ocidental determina o arrependimento. Não é. Não é eu estou com remorso e eu entro num mantra de pedir perdão a Hashem, achando que, fui perdoado. Não é. Mentira. Mentira. A teshuvá é algo que vai muito além de um remorso. Porque o remorso, ele é um sentimento, eu sempre falo isso, ele é um sentimento negativo no nosso interior, no nosso espírito. Ele é um sentimento que incomoda. Então, muitas vezes, quando nós buscamos o perdão por causa do remorso, é uma busca egoísta de perdão. Eu estou buscando um alívio da minha alma de algo que está me incomodando.
O sentimento de remorso está me incomodando. Então eu busco o arrependimento para que esse sentimento saia de mim. Ou seja, esse é um perdão egoísta. Eu estou buscando uma tchuvá para me livrar de algo. Tá certo isso? Ou eu tenho que buscar a tchuvá para corrigir os meus caminhos perante Hashem? Quando esses 5 passos são atingidos, inevitavelmente Hashem se manifestará em nossas vidas. Inevitavelmente nos tornaremos a casa da Shekinah. Inevitavelmente as manifestações divinas serão retificadas em nossas vidas. Isso é algo fantástico. Isso é um mistério da Kabbalah muito profundo. Então, que conclusão podemos chegar? Abraham intercedeu pelo povo de Sodoma? Não. Abraham não intercedeu pelo povo de Sodoma. A intercessão de Abraham por Sodoma foi só uma vestimenta na Torá para um grande mistério espiritual. É uma vestimenta. A Torá usa vestimentas para não revelar aos tolos os verdadeiros mistérios de Torá. E aqui essa história é uma prova viva, é um caso clássico disso. Abraham não intercedeu por Sodoma. Abraham, no momento que engajou em oração com Hashem, ele estava ensinando a você, a mim e a todos nós como devemos estabelecer um relacionamento com Hashem. Eles não estavam intercedendo por Sodoma, eles estavam intercedendo por nós. Ele estava ensinando a nós, ele estava revelando a nós como devemos engajar em um verdadeiro Avodat Hashem. Isso é uma coisa linda. Baruch Hashem é lindo. A Torá é uma coisa inexplicável. Então, respondemos a pergunta do começo. Como é que pode um homem do calibre espiritual de Avraham Avinu não ter surgido, não ter tido a sua oração respondida? Ela teve respondida. E como é que eu sei disso? Porque hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui. A oração de Abraham não foi por Sodoma, foi por nós. Foi por nós. E hoje estamos aqui entendendo esses mistérios, aprendendo sobre a Avodat Hashem, porque a oração de Abraham Avinu, Baruch Hashem, foi atendida. É a mensagem que eu gostaria de deixar, seu estudo da Parashat Vayera. E Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem, espero que a gente possa trazer cada vez mais. Estamos começando esse trabalho agora. Então, se o pessoal aí gostou, quiser ajudar a gente, se inscreva no canal, ative o sininho, conheça as nossas outras redes sociais. E com a ajuda de Hashem, vamos cada vez mais levar a conhecimento de Torá, conhecimento do lado profundo da Torá para todos vocês. Amém e amém.